ensinamento da hierarquia. Por exemplo, nós estamos aqui, não é porque eu estou aqui falando aqui na frente, irmãos, que eu sou mais do que um irmão. Eu sou apenas um irmão. Isso é muito bom, né? Uma vez eu fui convidado para ir num grupo cristão, aí o irmão chegou e falou assim, qual é o seu cargo, irmão? Perguntou assim, porque ele precisava passar o culto para o pastor, para alguém assim. Aí um outro irmão, eu ia falar para ele, eu sou um irmão. Aí eu ia falar simplesmente isso. Só que aí o outro irmão, que era um pouco mais experiente que eu, que estava comigo, falou assim, fala para ele que você é pastor. Porque você é pastor, né? Você apacenta os irmãos, então você é pastor. Aí eu falei, então tá bom, vou falar para ele que eu sou pastor. Eu sou pastor, irmão. Amém. Aí ele me chamou lá na frente, me colocou lá, passar a palavra para o pastor Davi. Senhor Jesus, né? E eu vim para a vida da igreja, eu me admirava, eu olhava o irmão Dong, né? Irmão Dong, irmão Dong, a gente sempre falou irmão Dong. Aí eu falava, por que ele é só irmão? Ele não é mais nada? O que ele é? É o irmão Dong, é o irmão Dong, era um irmão. Precisa ser mais alguma coisa do que esse irmão? Então, mas no ensinamento dos nicolaítas, ele ensina o cargo, ele ensina a hierarquia. Na igreja, a autoridade é a vida, irmãos. Amém. Porque é só a vida que edifica. Amém. Paulo, ele fala claramente, ele falou assim, o Senhor me deu autoridade para a vossa edificação. Está escrito isso, certo? E aí, eles começaram, na igreja em Pérgamo começou isso, tá? Aí depois, na igreja em Tiatira, vem mais coisas, vem o ensinamento de Jezabel e vem as coisas profundas de Satanás. Tudo isso, irmãos, entrou no meio. Aí a gente viu nesse livro, é um livro bem completo, eu aconselho os irmãos a estudarem, né? Porque ele não é só não é uma mensagem, eu estava falando assim, a mensagem 3 aqui, nem em uma hora você consegue ler, que dirá você falar. Certo? Porque a mensagem falada, ela é mais lenta do que a mensagem escrita, que é mais condensada. Então, você não vai ter capacidade para falar o que está aqui em uma hora, mas eu gostaria que vocês estudassem essa palavra, porque está muito clara, é muito completa. E os irmãos mostram, o que eles mostraram, mas eu queria falar ainda um pouquinho, porque tem algumas coisas que é difícil de entender. Por exemplo, ele fala dos docetistas, os docetas. Quem que eram os docetas? Na época, não sei se os irmãos sabem, o evangelho ele se expandiu para o mundo gentílico. Ele foi para a Grécia, foi para vários povos que não eram judeus, eram pessoas que não tinham nada a ver com a cultura judaico-cristã, vamos chamar assim, né? E aí o que acontece? Dentro daqueles povos, a coisa que eles tinham, e que até hoje, se os irmãos observarem, é valorizada da cultura ocidental, é a filosofia grega. A filosofia grega, ela é a coisa mais preciosa no que fala de cultura ocidental. Só para vocês terem uma ideia, quem estuda na escola, as matérias que a gente estuda na escola, na verdade, são subdivisões que foram tiradas da filosofia grega. Matemática, a língua, tudo que a gente estuda na escola, na verdade, é a filosofia grega fatiada. Cada professor pegou um pouco daquilo, mas, na verdade, a gente valoriza isso até hoje na escola, certo? E existia uma coisa chamada gnosticismo. O que é o gnosticismo? Gnose, no grego, significa conhecimento. Então, não era uma coisa ruim, era uma coisa boa. E dentre essa coisa da cultura grega, eles valorizavam, eles tinham várias linhas de pensamento. Uma das doutrinas era os docetas, que eles acreditavam que a carne era má. Isso eles pensavam no corpo físico. Por quê? Um exemplo, a carne, você fica cansado, seu corpo cansa, você tem fome, certo? Você tem vários tipos de necessidades, que a gente poderia enumerar aqui várias delas. Essas necessidades suas produzem vícios, porque as pessoas querem prazer. Por exemplo, quem gosta de comer,
Não come um pouquinho, vira glutão, come muito. Aí fica gordinho. Aí tem que ir para academia. Certo? É o problema, certo? Quem bebe muito, fica cachaceiro, gosta de beber todas. Certo? Não é? Morre de cirrose. É isso. Então, a carne é o problema. Por que ele faz isso? Quem gosta de sexo, todas essas coisas, tá, irmão? É verdade. Também é uma coisa que é forte. Porque leva a todos os tipos de perversões que você possa imaginar. Que eu não preciso nem enumerar aqui, vocês sabem. Então, olha só isso. Eles falavam, a carne é ruim. Mas a alma do filósofo é bom. Lembra, eles não são cristãos. Eles estão falando uma coisa da cultura deles, do povo. Só que o evangelho chegou para eles. E aí, eles têm essa cultura. Vamos pensar aqui no Nordeste. O que é a cultura do Nordeste? Vamos falar uma coisa que é a cultura do Nordeste. Fala aí. São João, a cultura do Nordeste, certo? Não é legal? São João de, como que é? Campina Grande. O maior do mundo, né? São João de Campina Grande. Famosíssimo, né? Lá em São Paulo, as pessoas sabem, todo mundo sabe que tem. As quadrilhas, é tudo bonito e não sei o quê. É uma festa religiosa, que tem culto a ídolos. São cultos a santos católicos, tá? E aí o que acontece? O Senhor fala que a gente não tem que adorar a imagem de escultura. E aí eu vou dançar para o São João, vou dançar para... Eu tenho que dançar no ritmo do céu, né? Dançar para o Senhor. Mas, pensa, irmãos, não é fácil para uma pessoa que é daqui, que está acostumado com essa cultura toda, certo? Se livrar completamente. Muitas vezes ele não percebe. Eu não sei se os irmãos conhecem o irmão André Dong, que é o irmão do Pedro Dong, né? Uma vez nós estávamos numa reunião de serviço. Ele falou, irmãos, às vezes a gente está falando uma coisa, ele falando dele, ó. A gente está falando uma coisa, a gente pensa que é espiritual e é confucionismo. Porque na China, ele é chinês. Na China, a cultura é a filosofia de Confúcio. Então, aí pensa que é espírito e é confucionismo. Olha isso. Aí você pensa que é algo que o Senhor quer e é da cultura, está envolvido. Esse era o problema. Quando o apóstolo foi lá, eles valorizavam o gnosticismo e essa cultura. E aí, alguns filósofos tinham a ousadia de fazer uma análise sobre Jesus. Então, o que eles diziam? Se Jesus, ele é completamente bom, e ele era bom mesmo, a doutrina dele é perfeita, ele é muito, então, ele não pode ser carne como essa carne ruim que a gente tem. A carne dele não pode ser uma carne de verdade. O sangue dele também não pode ser de verdade, não é possível. Porque ele é. Então, se ele é completamente bom, e ele realmente é, que a gente percebe que o padrão dele é muito alto, ele deve ser só uma carne falsa, uma representação, mas não é verdadeira. Alguns irmãos ficavam confusos, porque os irmãos ouviam essas palavras, eram eloquentes as pessoas que falavam sobre isso. E eles ficavam confusos, mas puxa, será que é verdade? Porque a carne realmente é ruim, e não sei o quê. Até o apóstolo falou que a gente tem que negar a carne, que tem que andar no Espírito. Então ficava aquela confusão na cabeça dos irmãos. Aí os apóstolos tiveram que combater isso. Por quê, irmãos? O Senhor, ele veio de verdade em carne. Amém. O Senhor derramou de verdade o sangue. Amém. E se ele não fizesse isso, eu não podia ser salvo. Você percebe? Às vezes você pensa que um ensinamento não tem problema nenhum, mas você tem que ver o que ele está fazendo. Muitas vezes ele está tirando de você a sua fé. Ele está tirando a base da sua fé, está movendo você. Então, irmãos, esse é um alerta. Outras coisas que eles falavam, além da pessoa do Senhor, eles falavam com respeito ao Deus triuno, ao nosso Deus. Os irmãos sabem que a base da nossa fé é Deus. Nós temos quantos deuses? Um só Deus. É difícil falar isso?
Somos um só Deus. Para nós há um só Deus. Fala isso. Está escrito, né? Nós só temos um Deus. Mas tem o Pai, o Filho e o Espírito. Aí o que acontece? Como explicar isso? Dá para explicar isso, Joaquim? Né? Difícil explicar isso, né? Irmão, sabe por que é difícil explicar? Porque não é da cultura terrena. Todas as vezes que você lê sobre o Deus triuno na Bíblia, não tem nenhuma vez que vai estar escrito explicando sobre o Deus triuno. Sabe o que fala? Por exemplo, Mateus capítulo 28 fala assim: batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aparece os três, mas está explicando sobre ele? Não, está falando que você está sendo batizado para dentro dele. Quando você lê 2 Coríntios, capítulo 13, que ele fala assim, o amor de Deus, a comunhão o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja convosco, né? Os irmãos usam isso até para terminar os cultos, né? A bênção apostólica, né? O amor de Deus, ele não está explicando para você sobre o Deus triuno, ele está falando o quê? O amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, é a comunhão do Espírito Santo. Irmãos, porque na verdade o foco da palavra de Deus não é explicar o Deus triuno para você, é levar você a desfrutar. Eu quero desfrutar do Senhor. Então, esse é o encargo dessa palavra. Eu sei que ela é densa, ela tem muitos pontos, muitas coisas, mas a palavra é para mostrar para nós, irmãos, que a nossa salvação realmente é na palavra de Deus. Você tem a palavra profética em você, guardada, ela vai te salvar dessas coisas que te desvia, que te perde, que faz você perder a comunhão, perder o desfrute. Amém? Será que eu consegui falar isso para vocês, transmitir um pouquinho? Espero que sim. Amém? Então é isso, vou parar aqui. Como que é, Israel, agora? Vocês compartilham?